Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um capítulo que trata-se aqui do outros reinos e impérios africanos, né? Agora a gente vai estudar outros povos, né, dentro da África, ou seja, não vamos ficar mais somente no Egito, né? Ali na região norte da África, vamos estudar outros povos, porque na verdade a África, né, o continente africano, não teve só o Egito como um dos, né, que possuiu reinos, né? Então, a gente vai iniciar, né, falando sobre a diversidade cultural desse povo. É muito importante nós estudarmos isso, né, porque o povo africano possui uma cultura muito diversificada, né, embora eles estarem no mesmo continente, né, mas existem povos e existem as suas particularidades, né, e também e, junto com isso também possui algumas familiaridades, algumas coincidências entre a cultura, certo? Bom, iniciar com vocês primeiro falando por que estudamos os povos africanos, né? Ou seja, qual é o motivo, né, desse estudo, desse conhecimento? Bom, estudar os povos africanos nos dá a ideia também de compreender um pouco da sociedade brasileira, né? Porque afinal parte da nossa sociedade ela é composta por povos africanos também. Então, compreender um pouco a cultura africana na África é entender um pouco a nossa cultura também, certo? Bom, basicamente, pessoal, nós vamos nos ater a alguns povos, né, que possuíram reinos. No caso, reino de Kush, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Por meio do mapa fica melhor. Ah, não, aqui eu não consegui colocar mapa para vocês. Mas, enfim, vamos estudar os reinos, nos ater aos povos aqui. Vou colocar o nome para vocês, né, o reino de Kush. Depois os berberes, né, aqui embaixo, o Cartago, Império Axum e Império de Gana, certo? Então, vamos conhecer as características culturais desse povo. Então, o reino de Kush, né, localizado na Núbia, extremo sul do Egito, né, ali próximo ao Egito, na página 172, vocês podem observar onde fica, né, esse reino. E aí, então, vocês terem uma noção mais ou menos aí. Então, o reino de Kush possui uma região, né, lá na Núbia, muito rica, né, em ouro, uma terra muito próspera. Possuíram também uma escrita chamada hieroglífica, né, aquela escrita por meio de desenhos, por meio de pássaros, por meio de casas, né, desenhos que faziam com que eles tinham entendimento, né, do que estava sendo dito ali. Tem essa escrita justamente por ter um pouco da cultura egípcia, né, tiveram um contato muito próximo ali. Um reino que surgiu por meio de muitas guerras, né, intensas guerras, batalhas para a constituição desse reino, né. Um reino também muito ligado ao desenvolvimento, né, de intensas relações comerciais, né, com outros povos por meio do comércio da madeira, comércio do ouro, né, principalmente a região era muito rica em ouro, como eu disse. E o reino de Kush, ele embora possuía, né, um rei e dominou outros povos, mas eles foram dominados também, né? Ou seja, os egípcios dominaram os cuxitas também, né? Os chamados cuxitas e constituíram, né? O reino, né, egípcio constituiu por meio do reino de Cush muita riqueza também, né? Por causa dessa dominação. Essa dominação
ela foi feita por meio do território e por meio da população também, né? E quando o reino de Cush foi dominado pelos egípcios, tiveram aí que submeter aos mandos, né, do faraó, né, no Egito. E dentro do reino de Cush, aquele que era rei se tornava, né, um vice-rei, ou seja, tinha que prestar contas a tudo que ocorria em Cush, né, no reino de Cush, toda a produção, né, a extração do ouro, tudo ficava em poder do faraó, né, e era tudo transferido para o Egito. Os cuxitas, assim, então, eles, mesmo dominados, tinham que pagar impostos, né? Esse era o dever dos cuxitas, sendo dominado pelo povo egípcio. Um domínio que durou mais ou menos 500 anos, né? Essa dominação surgiu. No ano de 750 a 730 depois de Cristo, os cuxitas também deixaram de ser dominados e dominaram o Egito. Em que época, né? Nessa que eu falei, justamente um período de crise no reino egípcio, que o império deixou de ser tão próspero, né? Isso facilitou a invasão de outros povos, no caso os cuxitas dominaram, né? E dominaram o Egito, mas antes tiveram que passar por uma outra questão, né, um outro domínio, um outro problema, que foi os assírios. Os assírios queriam dominar o Egito primeiro, mas os cuxitas ajudaram os egípcios, né? Então, em troca dessa ajuda, o reino de Cush, né, os cuxitas dominaram os egípcios, né? E assim expulsou o rei assírio do território egípcio, né? Então, em troca, o rei Cushita, né, se tornou aí um dominador, né, aquele que vai dominar o Egito e tomar conta de tudo, de toda a sua riqueza, né? O reino Cushita, então, ele se torna, o rei Cushita, então, se torna o chamado faraó negro, né? Devido a essa dominação do povo egito. Então, o faraó negro usava, né, uma coroa, né, enfeitada com duas serpentes, né, nessa coroa existia, que representava o reino, o controle do reino de Cush e o controle do reino do Egito, né? Ou seja, era o faraó negro Cushita, rei dos dois reinos, né, de Cush e do Egito. Bom, mas essa dominação não durou muito tempo, porque os assírios, né, o outro povo, foi e eles voltaram para poder dominar essa região com maior efetividade, né? Então, os assírios iniciam uma nova batalha, contra-atacam o Egito. E diante disso, o faraó Cushita, né, o faraó negro, não conseguiu conter esses ataques, né? Então o reino de Cush perde o controle, né, do Egito. O povo egípcio foi, né, destruído, muitos dos seus objetos, né, foram destruídos, assim também como o reino de Cush também sofreu um importante abalo aí, né, porque perdeu o domínio do Egito. E passado-se muito tempo, os egípcios em seu território não gostavam dessa dominação, né? Na verdade, nenhum povo gosta de dominação, mas o povo egípcio não, o reino de Cush, né? O povo cuxita, a cultura cuxita saindo do Egito, muita coisa foi destruída, né? Os egípcios destruíram da cultura cuxita, né? Dentro do Egito, ou seja, para não ter nenhum vínculo, né? Nenhuma identidade com esse povo, porque na verdade eles eram rivais, né? Dentro ali do norte ali da África, né? Bom, por causa dessa aproximação, né?
com o Egito, os cuxitas desenvolveram uma cultura muito parecida, muito, né, lembra muito os egípcios, justamente por quê? Por causa da construção das suas pirâmides. Né? Ou seja, claro que não eram pirâmides, né, gigantescas, né, como era no Egito, mas possuíam, né, construções em forma de pirâmide, né, construções mais modestas, né, um pouco menor, mas lembrava muito o Egito, então essa proximidade despertou essa cultura, né, em fazer pirâmides. Bom, outras características do reino de Cush era que eram povos nômades, viviam da caça, da coleta de alimentos, né? Eram construtores, construíam canais de irrigação, né, por meio do Shaduf. Shaduf era uma espécie de coletador de água, né? Ou seja, se você estivesse numa região alta, onde você tivesse que descer um barranco, algum morro para pegar água, eles construíam o Shaduf. É uma espécie de como se fosse uma gangorra gigante que eles abaixam até a água, né, com uma caçamba da ponta, e na outra ponta eles levantam com a mão. Assim eles obtêm a água do rio com maior facilidade, né? Bom, eram construtores, né, como eu falei, sedentários, né, porque desenvolveram o hábito da agricultura, o hábito da pecuária, né, então criavam cavalos, cabras, burros, plantavam cevada, trigo, o sorgo, né, que é um alimento aí muito parecido com o milho, só que ele é roxinho, né. Eram mineradores, isso aí é a atividade principal do reino de Cush, né? Extraíam ouro e pedras preciosas também. Eram comerciantes, faziam comércio com povos distantes, né? Do continente africano, como os romanos, os próprios egípcios, os gregos, os persas, né? E eram também ceramistas, ou seja, eles faziam peças, né, em argila, tinham também essa cultura, essa característica cultural. Bom, falar da sociedade cuxita. Como surgiu o rei, né, cuxita? O rei cuxita, ele foi escolhido por meio de alguns membros da sociedade, como militares, né, membros de clãs, né, de algumas famílias, funcionários do reino e sacerdotes religiosos. Né? Então fazia lá uma reunião e escolher quem era o rei. Ou seja, algo diferente, né? No Egito, em outros na Europa, né? Que o rei ele se torna rei porque ele recebe de forma hereditária o poder, né? Passa de pai para filho. Aqui não. Se morrer um rei, esses membros vão escolher o novo rei. Bom, o rei para governar, ele não governava sozinho. Ele tinha ajuda de conselheiros e escribas. Né? Destaque aí no reino de Cush para a mulher. Ou seja, a mulher era muito valorizada no reino de Cush. Né? Eram chamadas as Candaces, ou seja, mulheres rainhas, que também governaram o reino de Cush. Né? Outro povo agora que a gente vai falar são os berberes, localizado na atual Líbia e Argélia, né? Existiam grupos nômades e sedentários, ou seja, os nômades viviam da caça, né? O primeiro grupo, e o segundo viviam da coleta, da atividade agropastoril, né? Então desenvolviam essa atividade mais rural, tanto principalmente quando eram sedentários. Depois a religião, né? Uma religião que predomina o islamismo, né? Lá entre os povos berberês. Então o que vai se destacar é isso, né? É um pequeno povo, portanto eram nômades, né? Muitos nômades, então é uma cultura que não tem muito o que falar deles. Depois vem Cartago, os cartagineses, localizado no norte da África, atual Tunísia, né? O principal povo da África, né, podemos dizer assim, né, junto com os egípcios, pois constituiu um império
fora da África, né? Eles ficaram conhecidos também devido a isso, né? Tiveram o poder de conquistar outros territórios fora do seu continente. E conquistaram, né, algumas regiões do litoral da Península Ibérica, entre ali Espanha e Portugal, e parte da Sicília, né, onde que é a Itália ali. Bom, desenvolveram uma intensa relação comercial com inúmeros povos, uma região estratégica para o desenvolvimento do comércio, né? A região onde eles ficam ali, né? Que é só atravessar o mar ali, Mediterrâneo, que já está na Europa, né? Então os povos europeus tinham muita proximidade com os cartagineses, principalmente os italianos. E o comércio que eles praticavam era o comércio de tecidos, metais, e comercializava isso com os romanos, né? Que os romanos, diante de tanto poder econômico, comercial, chegou até a invadir Cartago, né? E controlar controlar o comércio na região. Essa guerra entre romanos e cartagineses foram chamadas de guerras púnicas, né? Depois o Império de Axum, localização atual Etiópia, características culturais, né, eram agricultores, pecuaristas, comerciantes, comerciante marítimo, metalurgia, construtores, né? Então se caracterizava dessa maneira aqui o Império de Axum. O Império de Gana, localização atual Mali, né, Mauritânia. A característica cultural domesticavam camelos, né, para viagens comerciais, né, viagens longas. Eram mineradores, extraíam o ouro, e agricultores, né, plantavam trigo, a cevada, né. E aqui no Reino Império de Axum, esqueci de falar aqui que eles comercializavam, né, comércio intenso marítimo muito grande, né. Então faziam aí a extração do marfim, né, que é o dente do elefante, chifre de rinoceronte e até de escravos, né? Uma característica aí da metalurgia foi muito forte no Império de Axum, que eles tinham a habilidade de mexer, de moldar o ferro para poder cunhar moedas, fazer moedas, ou seja, a prática aí do uso do dinheiro ela já estava começando, né? Então, o ferro, um metal valioso, então, por ser valioso, faziam essas moedas, né? Outro detalhe aqui eram construtores, porque desenvolveram casas com uso de argamassa, né, um material que serve para unir, colar uma pedra na outra, mais ou menos como que é a massa hoje com cimento, né? Mas só lá era argamassa, ou seja, uma forma, né, de fazer com que as casas fossem mais edificadas de uma forma mais natural. A argamassa é retirada da própria natureza, né? Bom, gente, então é isso. Ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de fazer atividade no Vindimo e até mais. Tchau.